Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Prestes. E eu sou o Kael Nofre e esse aqui é o Vozes de Peso, o podcast da Prix, a marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. E já de cara eu quero fazer um convite para vocês. Se vocês gostam dos nossos conteúdos, se vocês acompanham a gente, sigam a gente nas redes sociais. Ativem o sininho aqui se você estiver pelo YouTube para acompanhar todos os nossos vídeos. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, todo mês tem um episódio novo aqui do Vozes de Peso. Não é não, Rafinha? Sim, e no seu streaming de preferência tem Apple Music, tem o Deezer. Procura lá o Vozes de Peso. Exatamente. E hoje, Rafael, nós estamos aqui com um convidado especialíssimo. O cara é um monstro, uma fera do varejo, dos supermercados. Quero que você apresente nosso convidado, Rafael. Esse convidado que vai falar com a gente, né? Bastante. Mas antes eu queria que ele falasse comigo. Ou melhor, fala comigo, Renato. Fala comigo, Renato Furtado. Renato Furtado, muito bem-vindo. Bem-vindo, Renato Furtado. Bom demais. Que apresentação, hein? Vocês são lindos de bonito e maravigold mesmo. Meu Deus Maravigold, Rafinha. Eu adoro o Maravigold. Maravigold Fantastic. Pronto. Olha, sim. Boa. Bacana demais. Um prazerzaço estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Que isso, Renatão. Obrigado aí. Eu sei que hoje foi uma vitória você estar aqui. Sim. A gente vai conversar bastante sobre isso. Mas nós fizemos o convite para Renato Furtado falar aqui um pouquinho com a gente. Renato, primeiro eu vou te falar que você é o primeiro convidado do Vozes de Peso. É verdade, né? Que não é um colaborador da Toledo do Brasil. Que top! Você está inaugurando... importância. Ele está inaugurando a edição de convidados que são profissionais externos da Toledo, que a gente quer ouvir vozes de peso, pessoas que são relevantes do mercado. Por isso que a gente trouxe você, cara. Top demais, gratidão, que honra, hein? E aí ficou mais pesado, deixou mais peso aqui, Pesadão, né? pesadão. Não, Uma mas responsa. aqui é só gente responsa pesada, Renato. Muito bom demais. E bom, Rafael, a gente sempre tem aquele nosso início, aquela nossa pergunta inicial. É pra tirar essa pressão, pra Exato. jogar mais leve. Vamos jogar mais leve? Pra tirar o peso das costas. E então a gente quer fazer uma pergunta pra você, Renato. Pra começar, quero que você conte pra gente uma curiosidade sua. Algo que ninguém sabe, uma curiosidade, um segredo que seus seguidores, as pessoas que te acompanham às vezes não sabem, mas que você vai contar em exclusividade aqui pro... Aquele que tem um amigo seu até próximo vai falar, verdade? Você não me contou? Ó, só Vamos pra lá. te dar uma contextualizada, já veio aqui gente falando que era piloto de avião, a gente não sabia. Quem mais? Teve youtuber, o cara aqui era da assistência Youtuber, técnica, ele falou, cara, eu sou youtuber. Tinha um canal no YouTube, A gente pô. falou, Top mentira, a gente não demais. sabia. Excelente. Agora, conta do seu, o que ninguém sabe sobre o Renato Furtado? Bom, eu tenho 3.4, né? Nessa carcassinha aí, até a data desse nosso podcast. Tem bastante coisa, só que uma peculiaridade que eu acho que muita gente não sabe é que eu fiz teatro, né? E fiz figuração também. Opa! Fiz teatro durante muito tempo. O pessoal do teatro é terrível, né? Na Arte Grimberg, né? Fiz na Arte Grimberg lá, que era, inclusive, cunhada, né? Dona do Renato Aragão. A cunhada do Renato Aragão. Caraca. A Arte Grimberg, lá na Barra, no Rio de Janeiro. Frequentei lá, fiz peça de teatro. E também fiz figurações, né? Inclusive, cheguei a fazer... na época tinha o Brava Gente, que era uma série que tinha na Rede Globo. E eu fui fazer um teste lá, inclusive, né? E só que aí, por questões familiares, eu não pude, não dei sequência. Na época eu era menor de idade, né? Não só de tamanho, mas de idade também. Pra quem não sabe, aqui eu pareço grandão. Eu não gosto de... Lá no Instagram, nas redes sociais, eu falo, gente, eu pareço grandão, mas olha, eu tenho 1,60 m, tá? Porque o pessoal chega e fala, mas, pô, pensei que você fosse mais alto. Então, já dá. Mas, o Tom Cruise, acho que se eu não me engano, ele tem 1,65. Ouvi dizer isso aí Rafinha, também. então a gente tá bem na fila. Tão bem, tão bem. Não, os bem. menores frascos são os melhores melhores perfumes, né? Boa. Então, assim, então essa é um pouco da minha peculiaridade, né? Que eu sempre gostei, na verdade, época de escola, essa parte de artes, né? Eu sempre fui muito envolvido. Você falou figuração. Onde? Não. Quando? Você falou que não, Com quem? porque ele falou assim, Figurou não, eu fiz em o quê? Brava Não, Gente. não. Você Brava chegou Gente, a fazer você falou. Brava Gente ou não? Não Você fez cheguei o a fazer, teste. eu fiz o teste, mas aí eu nem sei se eu passei ou não, porque
a parte familiar não deixou eu dar sequência, né? E o que você fez, Renato? O que você realmente fez? Eu participei muito na época dessas gravações, na época da Malhação, que tinha o Cabeção, que tinha o Mal Mal, né? Que era o Cauã Raymond. Isso aí. E eu era muito... E, na verdade, eu ficava muito na escola, né, do Fernandinho, que era o FM, né? Então, eu fazia muita participação, porque eu estava na adolescência. Então, fazia feat, eu tava ali junto neles, né? Fazia algumas participações à noite também, com a galera, né? Filho de alguém e tal, tudo mais, passando. Figuração, né? Nada expressivo, mas foi uma parte da minha vida que eu acho que muita gente não sabe, né? Cara, Malhação. Você falou a palavra malhação, na minha cabeça tudo que você falou tava com a trilha sonora do Lulu Santos. Ainda vai levar. Meu, fantástico. Cara. Não, e assim, tem registro? Tem fotos. Fotos? Não das gravações, mas tem de teatro, tem várias coisas, né? Porque naquela época não tinha, era muito difícil o acesso. Não tinha telefone com foto. Eu vou fazer um pedido pra você que tá assistindo a gente. Se você tiver alguma imagem de Renato Furtado na Malhação, vai ser lindo isso. Coloca aqui nos comentários, manda pra gente que a gente vai divulgar mais ou menos? Dá pra ficar mais fácil na busca. Os anos 2000 ali. Anos 2000, Nos anos 2000. Faz só o quê? Uns 20 Fiz Coração anos, de Estudante também, participação no Coração de Estudante. Pô, eu adorava Coração essa de novela. Com o... como que é o nome lá? O Fábio Assunção, né? Pô... Né? Tinha o filho dele, né? Então tinha Pedro a parte Pedro Malta, que aí fazia parte da escola também. Sim. Do Pedro Malta. Cara, é mentira. Temos um Como que o pessoal global. conhece? Temos um global aqui no nosso convidado global. É uma peculiaridade, né? E aí eu só não segui carreira ali por questão familiar mesmo, de eles não toparem, né? Que eu seguisse à frente. Mas foi bem bacana. E tava sempre envolvido na escola, dança, lamberóbica. Eu dancei, época de lamberóbica, eu dançava. As curiosidades vão brotando agora, gente, é isso. Então, realmente, eu sempre fui envolvido, muito ligado a essa parte de arte, assim, sabe? Sempre gostei muito. Talvez essa é a minha peculiaridade, de estar sempre falando, brincando, fala comigo, né? Ter um pouco dessa criatividade, que é o que eu trouxe da minha infância, enfim, da minha adolescência, que foi muito, muito forte, né? Anos 90 foi muito bom. Então, eu trouxe um pouco dessa essência. Então, teatro, figuração, né? Quase me formei, quase segui a carreira de ator. De ator aí. Mas, cara, não sei se você não conhece, mas acho que todo mundo que tá assistindo a gente conhece o Renato Furtado. Mas Renato Furtado é influencer. Ele atua no ramo do varejo, né? Da supermercadista, né? E hoje ele tem uma empresa de automação comercial, é isso, Renato? Correto. Hoje eu tenho uma empresa de automação comercial voltada e focada no nicho supermercadista. Legal. Né? Bacana. Quando eu fundei a minha empresa, era mais a parte de TI, técnica mesmo, infraestrutura, né? Cabeamento, servidor, a parte de TI, para deixar a loja imparável, né? Só que eu entendi que a parte de TI propriamente dito, deixar tudo funcionando, não tem nada de excepcional. Né? A empresa que TI fala assim, não, a gente trabalha 24/7, atendimento e tal. Deixar tudo funcionando, a gente estudou para isso. Não tem nada de extraordinário. É o feijão com arroz, é o que a gente tem que entregar, né? Então, só que eu entendi, eu falei assim, não tem mais que isso. Lá atrás, né? Quando eu estava começando, eu entendi que tinha mais que a TI pudesse oferecer para os supermercadistas na época, né? E aí, o que me fez também focar e nichar. Porque a automação comercial faz fit com vários outros negócios, né? Você tem farmácia, você tem full kitchen, você tem a parte ali de roupa, né? Vestuário. É um leque imenso, material de construção. Mas eu decidi nichar, focar no ramo supermercadista. Pra quê? Pra entender as dores do nicho. E eu falei assim, caramba, eu acho que eu entender, isso me trouxe benefícios e alguns atrasos, né, da minha empresa crescer. Inclusive, porque toda empresa de automação, ela pega tudo que é fit, é a mesma coisa, impressora, balança, é tudo aquilo ali que incorpora o negócio, sistema. E eu demorei um pouco mais a crescer justamente porque eu decidi nichar. Certo, pra você entender melhor esse... E aí, sua formação é TI. Que agora eu fiquei um pouco... Vamos falar um pouco do Renato Furtado, assim.
De onde você veio, formação, porque bacana. nesse Faz sentido. pequenininho. Sim. Faz sentido. Fez teatro, já estamos em TI, cara. Como que você saiu do teatro pra TI? A então. cabeça explodiu aqui, nossa. Foi uma maluquice, né? Mas vamos lá. Eu estudei no colégio particular, né? Praticamente minha trajetória da primeira série até o terceiro ano, na mesma escola, no colégio Cidade, lá em Madureira. Era um colégio de aplicação da universidade, Madureira, no Rio de Janeiro. Passei minha trajetória toda por lá e eu era bolsista, né? Fui bolsista dessa instituição, tirei em primeiro lugar na época, né? Molequinho, então tu nem sabe o que tá fazendo, né? Tu vai lá, estuda. Passei e fiquei toda a minha trajetória nesse mesmo colégio. Graças a Deus não pagava nada por isso, né? Sou de classe média, enfim, não tinha condições de pagar um colégio particular, mas Papai do Céu abençoou e eu pude estar estudando. E aí, quando chegou o segundo grau, nesse colégio ele tinha técnico. Você podia fazer técnico contábil, técnico de informática e tudo. E eu decidi ir para informática na época, até mesmo porque meu irmão mais velho já estava na época do SS Computadores, vocês vão lembrar, né? Que foi o boom, foi o start, o SS Computadores. Então, meu irmão já fazia esse curso, ele era mais velho que eu. E aí, eu acabei, por ter o meu irmão, né, conectado, acho que em casa, já mexendo, Windows 95 já, o primeiro computador ali, aquele criativo e tal. E aí, eu já comecei a ter a sensibilidade por aquilo ali, né? De mexer, de estar vendo meu irmão trabalhando e mexendo também. E eu acabei escolhendo TI. Enfim, aí eu fiz o segundo grau técnico em TI, saí, me formei, né? E nessa época, uma peculiaridade também, que aos 15 anos eu comecei a trabalhar e estudar. Só que, aonde o varejo entrou na minha vida. Porque eu fui menor aprendiz das lojas americanas. Que legal. Legal. Eu fiquei dos 15 aos 18 nas lojas americanas. O que você fazia lá nas lojas americanas? Tudo. Eu só não fui operador de caixa porque no menor de idade não pode manipular dinheiro. De resto, eu trabalhei em todos os setores. A loja americana naquela época não tinha um site tão forte, né? E-commerce naquela época não tinha isso. Foi em 2006, ali 2005, né? Aquela época ali não tinha um e-commerce tão forte como é hoje. Então, a loja americana, quem sabe, tinha áudio, vídeo, eletro. Sempre foi muito agressivo, muito forte eles, né, nessa parte. Então, eu rodei por todos. Bombonière, vestuário. E sou muito grato, inclusive, não sei se eu posso falar isso aqui, mas sou muito grato à minha formação nas lojas americanas. Me moldou como profissional, né? Se eu puder, eu tendo essa oportunidade, enfim, se for coerente, eu sou muito grato. Porque eles me deram uma base de varejo incrível, assim. Eu passei por lideranças sensacionais, porque eles sempre pregaram a base do trabalho em grupo. É muito louco como é que eles trabalhavam, assim, sabe? Depois eu fui para outras empresas e eu não achei, pelo menos na minha unidade, onde eu ficava, me brincavam comigo que eu era o Max Steel, né? que eu era o menor aprendiz e tudo, então eu era o Max Steel da loja. E eu tive uma formação bem bacana porque eu passei por todos os setores. E cada setor tinha um líder daquele setor, né? Então eu aprendi demais sobre varejo. Você deve ter passado por lideranças diferentes, né? Pô, um cara ali tinha um jeito de liderar de um jeito, outro tinha outro. Você acabou tendo que se adaptar a todos ali, né? Só que tinha uma peculiaridade. Cada um tinha o seu estilo, inclusive para o seu setor que precisava ter, mais arrojado, aquela coisa toda. Porém, eles compactuavam e comungavam da mesma filosofia. Então era fácil de se conectar, porque eu saía daqui e ia pro outro, era a mesma coisa na parte da filosofia. Não tinha quebra de cultura, quebra de padrão, sabe? Aqui é do meu jeito. Não tinha isso. Então foi o que me apaixonou, assim, vamos dizer, o varejo, foi nessa época, sabe? Que eu fiquei dos 15 aos 18 anos trabalhando, e aí eu tinha que estar no colégio 7 horas da manhã, né? E 1 hora da tarde eu tinha que estar no trabalho. Então eu passava em casa voado, que a escola era pertinho, 5 minutos andando, era tempo de engolir a comida e já ir pro trabalho, né? Foi loja americana de Madureira, inclusive, também. E foi uma escola e para mim foi o varejo. Então o varejo já entrou muito cedo na minha vida, né? E fazia um técnico de informática em conjunto. Dali eu fui trabalhar numa universidade, né, chamada SUAM, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro também. Fui trabalhar no áudio e vídeo, que eu já tinha o meu curso técnico, né?
Eu sobrei no exército, aquela coisa toda. Só que não, peraí, eu tô pulando aqui, né? Porque, você foi Americanas? Eu pulei a história. Porque eu saí da Americana e aí eu virei promotor da Mattel. É o Max Steel aí. Aí por isso o Max Steel. E aí, como eu sempre fui muito de network, né? De me comunicar muito bem com as pessoas, de ter um relacionamento muito bacana. Quando souberam que eu saí, que eu sobrei, né, no exército, não segui carreira nem nada. E aí ficaram sabendo, me ligaram. Um parceiro, né, na época, foi, Renatinho, tá fazendo o quê e tal? Foi, tô parado por enquanto e tal, vou ver aí o que tem que fazer, vou estudar aí o que eu vou fazer. Ele, cara, tu quer ir pra Mattel? Inclusive a Mattel, né, pagava mais, era promotor da Mattel. E foi muito bom, porque eu já sabia da dinâmica. E aonde me colocaram? Na loja americana. Só que nossa, já tinha contato. Da já Barra, Sim. E aí me botaram pra ser promotor, mas da Americana, mas de uma outra loja. E aí foi uma experiência fantástica também. Foi muito bacana, conheci toda a linha de produtos, enfim. Foi muito legal. E dali, eu sentia que eu falei assim, caramba, mas eu fiz um segundo grau técnico, né? Eu vou ser promotor, eu vou trabalhar com varejo, e eu fiquei naquela indecisão, era muito novo. Então, mas eu já estava ali na minha maioridade, né? Estava com 18 já, enfim. Então eu tinha que dar um rumo do que eu ia seguir para minha vida. E aí, em contato com amigos, etc., eu consegui a SWAN. Consegui essa faculdade lá. Fui trabalhar no áudio e vídeo de lá e tinha um pouco da parte técnica, porque naquela época tinha computadores, tinha coisas que você levava para as salas de aula, né? Data show, né? O retroprojetor. Ainda usava o retroprojetor. Sim. E eu subia lance de escadas com aquilo. Sabe aqueles carrinhos de escola, de ferro de criança, que botava elástico assim? Sim. O computador ia naqueles carrinhos. Eu ia com computador, com retroprojetor, subia naquelas escadas todas. Naquela época o hardware era bem hard mesmo, né? Era hard. Pesadão, né? E eu tinha que levar ainda aquelas telas também para colocar o projetor e tudo, né? Então era um kitzão, tinha uma técnica para levar. E eu desse tamanho todo, né? Subindo aquilo tudo lá. Mas enfim, foi muito bom, né? Pra minha evolução. E eu sempre fui, assim, inconformado. Eu sempre estava querendo algo a mais, sabe? Eu via que a empresa não poderia já era aquele patamar ali, eu não tinha para onde crescer, eu não tinha para onde ir. Eu tinha que procurar outro lugar, eu tinha que, sabe? Eu nunca consegui ficar me arrastando num lugar. E eu sempre quis ter algo meu. Pra você ter ideia, até me aventurar em cosplay, em vender coisa de cosplay, pegar a rescisão daqui e dali, tentar investir em coisas, eu tentei, né? E não me arrependo de nada. Perdi muito dinheiro. Outra curiosidade, cosplay. Outro lado, mas você vendia pro cosplay? Várias skins liberadas de Renato. Não. Você era cosplay também? Não. Eu investia no ramo cosplay pra vender produtos. Max Steel, talvez? Max Steel, não? Não. Mas caneca, mas as né? coisas se conectam, né? As experiências vão se conectando. Sim, aí você compra máquina pra fazer caneca, pra fazer bottom, aquelas coisas todas. Então, tinha um amigo que a mãe dele era muito influente nesses negócios, então eu fui investir nisso. Então, eu investi dinheiro em muita coisa pra tentar algo meu. Eu sempre quis algo meu. E eu acho uma coisa, você vê pessoas que são empreendedoras, tem pessoa que você vê logo de pequenininho, que você fala, cara, esse cara... ele tem o tino pra empreender. É a pessoa que sempre, tipo, não, eu quero fazer tal coisa. É o cara que vende a coisa na faculdade, é o cara que... Sim. Você sempre teve essa vibe, né? Meu pai trabalhava numa indústria que, pra vocês terem ideia, né? Falando disso, vai recordando, né? O meu pai, ele trabalhava numa indústria e ele conseguiu umas figurinhas da Yakult na época, da marca Yakult, que vinha a foto da Sandy sozinho e do Júnior sozinho. Eu levei aquilo pro colégio e vendi tudo. Aí. Né? Boa. Então, assim, eu tinha realmente essa coisa de ter, de percepção, de querer avançar, de ter meu próprio negócio. E aí foi avançando. Aí um outro amigo, parceiro, eu falei assim, cara, quero ir pra TI, eu estudei isso. Aquela época muito mais enganjado ali, terminando 18, 19 anos ali. Então, eu tava muito ligado à rede social ali, ICQ, né? O MSN. Então, você tinha muita conectividade com muitas pessoas, mesmo naquela transição. E o amigo falou assim, cara, não, vou te botar teu currículo que eu vou te ajudar. Fui trabalhar onde? Numa empresa de automação comercial. O meu único rompimento com varejo foi indo pra faculdade. Quando eu trabalhei nessa faculdade.
Então foi o meu rompimento com o varejo, que ficou 1 ano. E aí quando ele me chama para trabalhar nessa empresa, quando ele bota meu currículo lá, me ajuda, etc., o Thiago, e aí eu entro nessa empresa, eu falo assim, não, é TI automação comercial, tá? Atender o quê? Supermercado. Nossa. E eu vou para TI, mas para atender o varejo. Aí já pra área supermercadista. Exatamente, porque essa empresa de automação comercial, ela atendia segmento supermercadista. Depois eles abriram um pouco o leque, hortifruti e tal, Sim. eles abriram um pouquinho o leque depois, né, para atender outras coisas. Mas quando eu cheguei, eles só atendiam supermercado, que foi uma base também maravilhosa para mim, né? Que você sempre tem que tirar as coisas boas dos lugares, né? As coisas ruins, negativas, você deixa pra lá. Mas as coisas boas, nossa, aprendi demais, assim. A galera técnica que tinha nessa época era técnico de verdade, porque era aquelas impressoras matriciais, que tinha 2 vias, né? Porra, a bobina tinha 2 vias, etc. Carbono. Você tinha que ser técnico realmente, você tinha que reparar uma placa, você tinha que trocar cabeça de impressão, cabo flat. Então, realmente, eu aprendi muito. Hoje em dia é troca-placa. Não tem muito mais conserto como era antigamente. Então, eu passei por uma boa escola da automação comercial, sabe? Tive boas pessoas também que me ajudaram bastante. Ô, Renato, aproveita pra explicar pra gente, porque tem gente que já é do ramo e conhece, mas tem gente que não tem a mínima noção. O que é automação comercial? Porque quando você fala assim, automação comercial dentro do supermercado, faz o que isso aí? Então, toda a parte de infraestrutura de TI, toda a parte de conectividade, as impressoras, balanças dos caixas, PIN-pad, né? O PIN-pad é a parte dos cartões, que você passa o cartão no caixa. Então, tudo que faz o supermercado ali funcionar em nível de tecnologia, de hardware, de equipamentos, é automação comercial. Legal. Né? Então, é onde a gente atua. As balanças, né? Que fazem ali a operação dos caixas, que faz a operação de pesagem no recebimento de mercadoria, conferência. Então, isso tudo ali é automação comercial. Equipamentos, hardware, Cara, né? porque assim, E software também. eu tô novo, vamos dizer assim, no ramo de balanças, né? Não parece. Eu vim, Eu me eu vim assustei de quando outros me falaram. segmentos e fui... Quando me falaram que você... Eu falei, pô, pensei que você tinha Cara, 10 anos de casa. Não, e assim, é porque eu fiquei apaixonado mesmo. Pra mim é um negócio que eu vi o tamanho do negócio, eu vi o quanto é importante. Uma coisa que eu fiquei espantado é o tamanho do TI dentro do supermercado. Eu não tinha noção. Eu falava assim, cara, pra mim o supermercado nem tinha TI. O supermercado era o quê? Gôndola, caixa, repositor. Vendeu. Balança. Cara, qual que é o tamanho do TI dentro do supermercado? Qual a importância do TI dentro do supermercado? Bom, hoje é essencial. Hoje é o supra-sumo, cara. Hoje tudo é tecnologia. Se já era antes, agora então tá demais. Né? Tudo você tem análise de dados agora, você tem uma pancada de ferramentas, sistema. O governo acabou forçando os supermercadistas a serem mais profissionais por conta do SPED, balanço fiscal, né? Balanço de mercadorias e tudo mais, SPED. Então, eles acabaram forçando até o supermercadista a olhar a prevenção de perdas, né? E vários outros quesitos, né? Impostos, etc. Então, acabou deixando o setor mais profissional. Louco, né? Sim. E aí, isso foi importantíssimo. Então, tem gente que, não muitos, né? Ainda estão assimilando a transição da importância da TI dentro do negócio varejista, comercial, e muitos outros não veem como parte importante integradora para fazer o negócio crescer. Caramba. Assim, isso é de qualquer nível, né? A gente fala de supermercado desde do menorzinho até grandes redes, né? Tudo tem... Eles crescem não entendendo quanto a TI pode ajudar. E aí que tá. Existe uma escada em todo o negócio, né? Do crescimento. Só que hoje, mais do que antes você conseguia empurrar um pouquinho mais com a barriga, etc. Empurrando. Só que hoje não tem como mais empurrar. Ou você cresce levando a TI junto, ou tu vai ser extinto. Ponto. Sendo bem direto ao ponto. Você vai ser extinto. Os grandes players, eles têm arsenal, têm poderio, eles podem demorar a serem um pouco mais lentos para tomada de decisão. Sim, mas quando eles tomam forjado. Eles tomam sabendo o que querem, como aplicar e como fazer. Então, se os mercadistas não entender, né, que precisa de tecnologia agregada a TI, vai morrer na praia. Então, e eu já começo a entender essa mudança depois que eu vim pro digital. Entendi. E você disse, você era funcionário dessa empresa de automação comercial
E aí você ficou quanto tempo nessa empresa? Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. E pra ir, depois disso, já abriu o seu negócio? Sim. Aí eu fui me aventurar. E daí da vida, por exemplo, você caiu, tava no varejo, foi pra faculdade, voltou pra trabalhar com um varejo, e aí você botou na cabeça, vou segmentar, é isso? Aí Né? eu... A experiência, a sim. vivência fez você Exato. nichar, que nem você falou. Exato. Eu, na verdade, me apaixonei pelo negócio. Né? Eu gostei do negócio. E aí eu falei, não, beleza, então aqui tá a TI, automação comercial, eu entendo dos produtos, eu sei o que tem que fazer, eu sei o atendimento que esse cara precisa, o tipo de atendimento, que o TI ele é de exatas, não é de humanas. Então o TI, para trabalhar com varejo, você tem que ser obrigado a entender de humanas. Sim. Né? Então, e eu já tinha essa coisa da parte humana, sabe? Então eu já entendi um pouco, eu falei assim, cara, esse cara, ele tem várias dores aqui que ele nem sabe que tem. Ele nem imagina que tem as dores, né? E aí eu comecei a atender uns players que já tinham, já mexia com o sistema, já performava mais. E aí o que eu fiz, cara? Eu virei como se fosse um estagiário de algumas lojas. Clientes. Caraca. Clientes meus. Eu falava assim, cara, posso passar aqui os dias na operação para ver como é que é o trabalho? E eu entendia que era mais evoluídos, né? E teve lojas, inclusive, que era amigo e tudo, que eu falei assim, cara, deixa eu participar da operação só para ver como é que é, e para trabalhar, que não era cliente da minha empresa. E o que você viu quando você virou estagiário dos caras? E aí eu vi um universo encontrou? totalmente novo. Que mesmo eles performando do jeito que eles performavam melhores do que os outros, ainda tinha carência de TI envolvida. Que era o quê? Atendimento. As empresas, agora já mudou bastante. As empresas de TI estão entendendo isso. Porque era assim, ó. As empresas de TI atendem de 9 horas da manhã às 18. Cara, não faz sentido. O supermercado ele abre 7 horas da manhã e fecha às 21, na sua maioria. E de segunda a sexta também? De segunda a segunda. Não, mas digo, a empresa de TI... Não, é de segunda a sexta. Sábado, às vezes, tinha um sábado, plantão até as 14. Só que, assim, o supermercado, o varejo, hortifruti, atacarejo, atacado, tem uma carga horária bem agressiva. Sim. Então, os caras estão de 7 da manhã, é o pico deles, que é o da manhã, aí à tarde, e às 18 tem outro pico, que é o mais intenso da loja. Quem é supermercadista que tá nos ouvindo sabe o que eu tô falando. Se eu estiver errado, vocês corrijam a gente aqui. E o horário das 18 horas é o pico. Vai das 18, que é o galera que tá saindo do trabalho, tá indo pra casa, etc. Aí na hora que ele mais precisa, que um caixa para, um balança que não manda carga, um negócio... Quem chama quem? Não tem quem chamar. E eu já percebi daí. Esse foi o meu grande diferencial que fez, eu acho que... Acho não, tenho certeza, porque eu tenho esse feedback, né, muito forte. Eu tenho clientes desde essa jornada. Os meus primeiros clientes estão comigo até hoje. Então, que fala, Renato, assim, o teu comprometimento de espaço, tempo, horário é o que é a diferença da empresa, da tua empresa. E, cara, aí é o que eu percebi. Você, então, funcionário de uma empresa de TI, de automação comercial, abriu um negócio de automação comercial. De um empreendedor para um influencer, como foi essa caminhada? Quando que te deu esse estalo? Até porque, né, a gente mudaram muitos negócios por causa da pandemia. A gente é um assunto chato, mas mudou muito a forma. E aí que você falou, relações humanas. Você tinha que estar lá. Você até se jogou de estar lá como estagiário com os clientes, com seus clientes ou outros assim, mas você estava lá fisicamente. E aí veio um momento que a gente não pôde estar. Me conta como é que foi, qual foi o start pra você? Foi engraçado, porque eu não tive esse start. Aí que tá. Eu não tive. Foi natural. Não. Eu vou falar o que aconteceu, né? Eu me vi ali naquela situação, mas um grande amigo, que é o Leandro Rosadas, ele já era na verdade, foi ele que começou essa coisa de ensinar supermercado na internet. Ele é o pioneiro nisso. Né? Ele foi o cara que começou essa virada de YouTube, começou a fazer vídeo no YouTube, foi ele. E eu andava muito junto com ele nessa época. Antes dele virar youtuber, antes dele fazer o que ele faz hoje, nós éramos amigos antes, né? Então a gente ia pro carro, visitava cliente junto, ele era consultor de loja.
E ele, um belo dia, foi estudar a fórmula de lançamento, foi fazer essas coisas de internet e tudo. E a gente se afastou um pouco por conta disso. Porque ele começou a ganhar dinheiro vendendo curso na internet, para supermercado, etc. Só que pra mim aquilo ali era distante. Louco, né? Eu trabalho com tecnologia, mas pra mim era distante. Porque eu nunca gostei de rede social. Porque olha só, vamos lá. Eu sou TI, eu sou exatas, mas eu sou de humanas também. Bacana. Mas pro negócio. E eu enxergava a internet como um pouco de um vilão. Os riscos, né? Facebook, Instagram, exposição, rosto. Eu tinha esse problema. Eu tinha isso de segurança, sabe? De e-mail e tudo. Então, eu sempre fui muito precavido com relação à segurança de dados, informação, por ser de TI, né? Sim. Então, já fica meio escabriado. E eu ficava resistindo. Ele ficava lá me convidando, eu ficava olhando aquilo, não entendia nada. Aí fizeram o Instagram da minha empresa, né? O pessoal lá fez o Instagram e eu não mexia, cara. Não mexia, nem sabia. E ele, não, vê aí e tal. Aí no Instagram da empresa, botei no meu celular. Aí ficava vendo. Falei, pô, mas que universo é esse, né? E atrofiado, cara. Atrofiado, eu não manjava. E aí um belo dia ele me chamou pra almoçar. Vem aqui, vamos almoçar. Falei, caraca, né? Não tô enrolado. Fui lá almoçar com ele. E ele tentando me convencer a ir pro digital. E aí eu falei assim, cara, mas eu não sou disso, velho. E aí você esquece algumas raízes, né? Como o teatro, etc. Enfim. E aí ele falou assim, você não entendeu. Você não tá entendendo. Não é só ganhar dinheiro. É mudar a vida das pessoas. Quando ele falou isso, ele mexeu em propósito. Que eu já tinha esse sentimento, sempre tive esse sentimento. Qual é o impacto que eu quero trazer pro mundo? Eu não vim aqui só pra isso, sabe? Eu sou um maluco por resultado, assim, sabe? Meia-noite, se o cliente me ligar, eu vou atender. Eu sou maluco por isso, sabe? De atendimento, Nossa, só quem me conhece sabe. Inclusive, fazer acontecer. Fazer acontecer, sabe? E aí quando ele falou assim, eu falei, tá, mas como assim mudar a vida das pessoas? Falando na internet, de TI, cara, não tem nem público. TI se degladia pra caramba, um não passa conhecimento pro outro, tem uma resistência. Como é que você quer que eu... Aí ele pegou o celular dele, lembro até hoje, virou pra mim, assim, olha esse vídeo e vai terminar esse vídeo, você vai passando pro lado. Vários depoimentos de supermercadistas que fizeram o curso dele. E, tipo, pessoas chorando, agradecendo, porque foi uma virada de chave na vida delas. Que salvou o casamento. Olha só. Caraca. Que influenciou na vida pessoal, uma dica de negócio. Cara, fantástico. Que assim, o curso dele impactou a vida. E aí eu entendi ali na hora, eu falei assim, não, peraí. Na hora, ele não precisou nem me falar nada. Eu parei, acho que no segundo vídeo, tinha mais assim, eu parei no segundo vídeo. Eu falei, bicho, que loucura, eu me arrepiei todo. Eu falei assim, então aqui tem propósito de vida, de ajudar outras pessoas. E ele falou assim, cara, você vai impactar o Brasil inteiro. Você pode, na internet, a gente fala com o Brasil inteiro. Aqui você tá nichado no Rio de Janeiro, tal, né? Você não tem acesso a todo mundo. E você vai falar com o Brasil inteiro. E aí, sabe o que eu entendi? Ali na hora, eu falei, bicho, ele não mexeu. E eu falei isso pra ele, né? Assim, mas tu tem noção que tu não impactou só a vida dos donos? Dessas 2 lojas desse depoimento que eu vi? Aí ele, como assim? Aí eu dei uma outra virada de chave nele mesmo. Que eu falei assim, cara, tu tá salvando a vida também de várias famílias. Porque se esses negócios fecham, quantos colaboradores não são mandados embora? Exato. Aí o negócio é um lastro que não tem fim, né? Aí a cabeça fez... Pum. Aí eu falei, irmão, só que é o seguinte, eu sou travado nisso. Eu não sei se eu consigo. Eu vou me esforçar, vou tentar. Se você me ajudar, eu vou. Beleza. E aí foi onde startou, cara. Foi onde eu comecei a ir pro digital. E, cara, velho, era travado. Não, porque não tinha esse negócio de tiomigo. Não era o Renato Furtado, era um personagem. Não era o Renato Furtado. E ele ia me pancando. Ainda aquele lado técnico tava batendo. Eu vou imprimir uma persona aqui que não sou. De responsabilidade, Sim. de empresa. E é engraçado Sério. que eu acabo vendo muito isso, as pessoas que estão entrando, começando agora, elas criam um personagem pra falar na câmera. Mas, tipo assim, elas são muito diferentes da vida real mesmo. Exato. Em vez ela não consegue E aí não ser dá ela certo. mesmo, né? Não dá certo.
Porque o Renato, eu tenho certeza que você sempre foi esse cara divertido, esse cara engraçado, esse cara brincalhão, né? Só que eu acho que quando ligava a câmera, você... Opa, olha lá. Não, era outra pessoa. A minha Vira esposa outra pessoa. mesmo falava assim. Sim, pô. A minha própria esposa falou, mas... Peraí, não é você. Desse jeito. Eu falei, mas o que tu tá querendo fazer com isso aí, que não tá sendo você? Porque eu tinha aquela coisa de a responsabilidade ficou tão forte em mim que eu acabei me tornando uma pessoa que eu nem era ali no início, né? Mas o início é bom, que você pode errar. Você não tinha nem 10 seguidores, não tinha ninguém, então eu conseguia estar mais ali testando, né? Me testando. E hoje, cara, é hack, vai embora. Mas esse início foi importante, vale a pena assim, a gente destacar. Nem Jesus agradou a todo mundo, não é verdade? Então, com certeza o Leandro não agrada a todo mundo, mas com certeza ele faz a diferença na vida de muitas pessoas, inclusive como fez na minha. Se eu tô aqui também, ele tem parcela de culpa por eu estar aqui hoje conversando com vocês, né? Lógico, todo o meu esforço, meu empenho, todos os dias fazendo histórias. Supermercadista que faz stories todo dia, né? Oxi, rapaz. Tem que fazer rios, é criativo, dancinha. Então, quem trabalha aí, quem é supermercadista, sabe como é desafiador fazer Instagram, fazer rede social, né? E aí, então, eu faço esse trabalho há muito tempo e tive as oportunidades de estar com ele nos eventos dele, né? Palestrando. Então, ele fez o Supermercado Milionário. Vocês conhecem o Supermercado Milionário? Já ouviram falar? Eu conheço. Você conhece? Foi o primeiro reality show de supermercados do Brasil, quiçá do mundo. Primeiro reality show para supermercados. O que era? Era muito louco. Era tipo assim, a gente, no mesma semana, tá? A gente visava 3 lojas, eu e outros especialistas de açougue, hortifruti, outros especialistas, e a gente ficava dentro de uma van, rodando essas lojas. E virava à noite. E olhava a dificuldade que a gente ia. A gente chegava na loja, entendia o que cada loja tinha a sua peculiaridade de dificuldade. A gente entendia, ó, o açougue precisa disso aqui, o hortifruti precisa disso aqui, o TI precisa disso aqui, né, o perecível precisa disso aqui. Aí cada especialista pegava o que a loja precisava e o Leandro ali identificava qual o evento que a gente ia fazer depois daquilo tudo pronto para uma reinauguração, um dia D, enfim, para poder ativar o gatilho mental nos clientes. E cada loja era um desafio diferente. E aí a gente fez foram 2 temporadas do Supermercado Milionário no YouTube. Com recursos próprios, cara. O Leandro botou dinheiro lá dentro. Cara, e pensa, é dormindo na van, é sem dormir, é ralação dentro de uma van, sabe? E aí isso aí foi muito impactante também. Demais. Ó, eu assisti porque... insights, né? Para algumas coisas diferentes, para lançamentos. E aí vocês tinham budgets variados por causa dos clientes. Então você ficava assistindo para pegar referência mesmo. Cada supermercado tinha um tamanho, sim, uma peculiaridade, loja de sucessão familiar. Então... E, cara, eu acho uma coisa sensacional quando você fala, pô, é um reality show de supermercado. Você fala assim, qual o tamanho desse público? Mano, tem tanto supermercado assim. A hora que você vê, tem gente pra caramba que se interessa por essa coisa. Não, né? e assim, o negócio foi tão grande que assim, tem mais de 1 milhão de visualizações no primeiro episódio. E gente que não é de supermercado. Sim. Tava assistindo. Gente que é cliente de loja, torcendo, vibrando, né? Porque o cara tinha que bater a meta, a gente tinha que... Pulava uma meta e a gente tinha que cumprir. E era aquele pancada, não era nada armado, não. Os filmmakers lá filmando a gente, tudo, e a gente na ação. E coisas que a gente fazia que a gente até esquecia que estava sendo gravado, sabe? Sim. E aí depois, quando vinha, o que você fez? Aí a gente entendia que estava sendo gravado ou não. E até pra a equipe dos supermercados era legal. Uma mudança de rotina, era uma quebra. Era uma quebra de cultura danada. E também já vem o lado americano, de você imbuir os times dos diferentes mercados dentro do mercado, dos segmentos ali, FLV... Vixe, aí. E o time tinha que participar. Tinha loja que não tinha hortifruti, fez o hortifruti do zero. Que legal. Especialista de hortifruti lá, o Lini, que ia lá no Ceasa, ensinava o cara a comprar, como o cara tinha que fazer. Ah, não tem banca, fazia de pallet. Caraca. Prego, pá. E eu repondo mercadoria, eu ajudando no açougue, eu ajudando no... Sabe? Quando um terminava, o especialista terminava o que era proposto ali, eu arrumei banca, pô, de hortifruti. Né? Eu aprendi a como montar ali uma banca de limão, de maçã, enfim, que
tem técnica pra fazer aquilo ali. Sim. Né? Foi engraçado, inclusive, quando eu tava montando, fui lá fazendo a de manga espada. Quando o Lineker falou assim, ficou bonito, cara. Quando ele tirou uma, caiu tudo. Blum. Cara, você pensa que é brincadeira, tem técnica. técnica, meu, porque é isso mesmo, é demais. Técnica. O negócio é absurdo. Layout do hortifruti é fantástico. Tem jeito de colocar, casar, né, as frutas, os legumes, enfim, pra justamente até não cair, né? E aí você virou o Leandro Rosadas te trouxe, aí que você começou essa questão, né, de eu entender quais são as dores. E aí quando eu pego o macro, eu pego essa galera fera, né, de outros setores, que tá dentro do supermercado, como hortifruti, açougue, etc. Eu comecei a olhar e falei assim, cara, peraí, qual é a dor do açougue? Qual é a dor do hortifruti? Qual é a dor da galera do financeiro? Qual é a dor da galera do CPD? Aonde que a TI pode ajudar? Na gestão, nos processos e na prevenção de perdas. Aí que eu fui começar, falei, cara, fantástico, e a TI tá em tudo. Desde antes da mercadoria chegar, a TI tá lá. Louco, então eu falei assim, cara, só o supermercadista que ele não entendeu ainda. E aí foi onde eu comecei a martelar e ensinar as pessoas, porque assim, ó, eu comecei ali em 2019, foi antes da pandemia, tá? Foi antes da pandemia que eu comecei. Legal. Boa. Foi antes, não foi na pandemia, foi antes. Foi, acho que 1 ano antes da pandemia. E eu vinha forte e tal, e aí eu entendi dando essa cultura. Eu sou o primeiro especialista de tecnologia de supermercado na internet. Sou o primeiro. Falando disso, você vai no YouTube, tem um monte de gente falando, consertar a balança, aquela coisa toda e tal, mas não com a expressividade de ensinar gestão, processo e prevenção de perdas usando a tecnologia. Eu sou o primeiro. Isso é fato. Se tiver algum, me fala, por favor. Não, é sério, porque assim, você olha e fala, cara... Às vezes faltava criatividade. Eu falei assim, cara... Não, e é um conteúdo que a TI, você fala TI. Você imagina termos difíceis, algo complexo. Tô falando, eu sou de humanas. Então, quando TI na cabeça, é problema, alguma coisa que tem que resolver, algumas minúcias que eu não entendo, chamado. É difícil. E aí, acho que esse também caro. Então, caro. Sim. Ou às vezes você não tem noção de como quantificar, porque você não tem conhecimento. E aí acho que isso que é legal, o que me atraiu nos conteúdos, né? A maneira didática, simples, a maneira, né? Objetiva. Simples e objetiva. Eu tô entendendo o cara falando de TI, da TI. Exato. Eu entendi. Cara, é muito gratificante, aí vai criando, né? Exato. E essa questão do meu humor, né? De brincar, eu acho que é aí que foi cativando a galera a entender, pô, o que esse garoto tá fazendo aí, tá falando aí? Quem é esse Renato aí? Eu falo, tio amigo, vamos falar na cauda desse cometa. Então, eu tô aqui. Então, assim, tem uma galera de TI que me acompanha, eu pensei que eu ia ter muito hater. Eu pensei, eu falei, cara, esses caras vão, sabe, vão vir matando galera de automação. Sim. Porque, assim, eu tenho que ser técnico, eu tenho que falar o techniquez, né? Sim. Eu não posso ser muito técnico porque eu falo pro supermercadista. Só que desde o início eu falava isso, assim, galera de TI, quem tá me acompanhando, e eu falo isso até hoje, eu tô te ajudando. Eu tô ajudando o nosso nicho. Sim. Porque lá, o Paraná, Acre, Rondônia, cara, eles sofrem uma dificuldade no Brasil inteiro de achar TI. É um mercado que tá escasso de mão de obra mesmo, escasso de mão de obra. Por mais que o ticket seja baixo, é baixo o ticket? É baixo o ticket, sim. Só que é muita gente. Se tu pegar a capitalidade do negócio e desenvolver um bom trabalho, você consegue crescer sim. Né? O problema é que a TI tem vários vícios, né? A galera não gosta de trabalhar final de semana, né? Aquela coisa toda. Então, e eles não dão a visão para o supermercadista como tem que dar. Então, eu sempre me aproximei também a teizada para perto. Sim. Entende? Fala assim, cara, eu tô te apoiando. E tem vários que me chamam, a gente troca ideia, brinca, troca meme, né? E isso é muito legal. Eu não tenho hater, velho. É isso que eu ia perguntar. Zero hater? Zero hater, cara. Não, você deve ter algum. Tem alguém que não gosta de você? Nunca tive, é sério. Não,
que não gosta de mim deve ter, um monte, nossa. Já te xingaram? Falaram assim, Não. pô, Renato, esse conteúdo aí tá errado. Não. Ninguém nunca veio? Não. E até poderia ter, porque se eu tô falando alguma coisa que não condiz, que é incoerente, eu acho que tem que vir mesmo. Vem no meu direct e fala, cara, eu discordo. Eu acho que é bacana um bate-papo assim, né? Falei, pô, dá a tua visão, eu aprendo mais. Sim. Porque, olha, não existe faculdade para supermercado. Verdade, né? Já parou pra pensar? Se fizer, vou fazer mercado, vou fazer administração. Você faz administração de empresas, você vai pro supermercado, é outra parada. O chão de loja é outra vibe. Você pode, a administração, você vai usar 5, 10% dentro do supermercado. É fato. Eu tenho vários supermercadistas, sucessores, né, filhos, etc. Fizeram administração e foi pra loja e falou assim... Penou. É um Cara, mundo totalmente à não, parte. esquece. É um negócio... E é um negócio que a gente... que faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, eu, pelo menos, eu vou ao supermercado uma vez por semana. Uhum. E eu falei até no outro podcast com o Carione aqui, eu falei, cara, eu sou um cara que adora ir em supermercado. Porque, cara, é uma delícia, você vê coisa nova, você prova coisa, eu gosto, eu sou um cara que gosta de supermercado. E eu falei, cara, todo mundo, pelo menos uma vez por mês você pisa num supermercado. Exato. E a gente, só como usuário, a gente não entende o tamanho do negócio, né? A gente não entende a grandeza, o O quanto back-end ali, que você pode ser roubado antes do produto chegar, velho. A margem do supermercadista é isso aqui, cara, é 3%, velho. Caraca. Pega o 3% de 1 milhão. É 3%. Vende 1 milhão. É 3%. E se 3%. tá fazendo certo, tá? Se der certo, é 3%. O tanto que esses caras perdem, cara. Validade, uma pancada de Sim. ser humano, né? Que é o desafio. Equipe, time, todo mundo sofre com time. Então, é algo realmente desafiador. E a gente tem que ponderar o supermercadista e as pessoas que trabalham no segmento, que eu acho também que não se dá valor, que é, por exemplo, o caso da própria pandemia. Quem segurou a barra? Sim. Se os mercados fechassem, o que ia ser da gente? Né? E eu acho que eles foram um pouco valorizados, inclusive as pessoas que trabalham lá dentro. Não os donos dos supermercados, né? Mas O operador de caixa. a galera que, assim, o governo, etc. Eu acho que, pô, sabe? Poderia ter valorizado mais esse negócio. Galera do front mesmo. ali que Quando não- saiu vacina, essas coisas, pô, eles tinham que ter prioridade, pô. Quem ficou no front foi eles, Sim. certo? Então, só que assim, a gente tem que dar valor, porque quando essa questão aconteceu, quem ficou aberto? Qual foi a utilidade pública? Foi quem? Foram Hospital e eles. supermercado. Farmácia Farmácia. e supermercado. Uhum. Incrível. Inclusive, Caraca. cresceram bastante Então, por foi conta o setor disso. que cresceu Na pandemia, né? e se aproveitou do boom Exato. tecnológico que Exato. teve esse momento, né? Eles tiveram... Porque a tecnologia, ela avançou há 5 anos. Sim. Sim. Delivery, essas coisas todas. Coisas que a gente tinha só daqui a 5, 6, 10 anos, a gente reduziu para 1 ano, né? Então, eles são muito bravos. Então, por isso, dá dinheiro? Dá. 50 mil por mês? Legal. Só que não sustenta. É tanto problema aí, abacaxi, pepino, imposto, tributo, Literalmente, recebimento. É tanto pepino, abacaxi, Literalmente. É muito bom. Mas, Renato, ok. A gente entendeu. O cara manja muito de supermercado. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Um bocadinho. Como que você teve a relação... Onde que você encontrou a Toledo? Onde que você encontrou as balanças Prix? Como que foi já essa... faz parte, né? Desde que eu comecei. Porque a Toledo tá aí desde 1900 bolinha aí. Depois vocês vão falar sobre isso. Eu faço questão até Sim. que eu entender, né? Também. Mas sempre foi uma marca muito forte, né? Então, só que eu fui entender que balança não é feita só para pesar. Ó, falou uma coisa agora que a gente já falou isso em algumas vezes nas nossas redes sociais, mas você trouxe um ponto que eu quero muito saber. Como assim, Renato? Explica pro público. Exato. Balança exato. não é feita só pra pesar, então? Balança não é feita só para pesar. E isso que me deu mais energia. Porque nas redes sociais, ali eu abro o box de perguntas e falo. Quer saber sobre equipamento, gestão, processo, prevenção de perdas, usando a tecnologia para amarrar isso tudo? É o que você pergunta. Vamos rotear conhecimento. E aí o que acontece? A galera pergunta, qual é a balança para o caixa? Qual é a balança? Porque são vários modelos, marcas, né? Uma tem funcionalidades que a outra não tem. E aí eu tenho que explicar, né? E leitor e tudo. E aí me perguntavam de balança. E, cara, particularmente eu sei que eu tô aqui na frente de vocês, mas vocês são os melhores do país, cara.
da América Latina, em pesagem. Né? Então, são uma marca forte, robusta, que inclusive eu tive o prazer de ir na fábrica e me apaixonar por aquilo ali. De sair dali arrepiado. De falar assim, cara, que impacto que a Toledo faz no Brasil. Não só a nível de tecnologia, mas também humano. Olha quantas pessoas, geração de emprego, né, no Brasil inteiro. O Renatinho tá comentando aqui que ele fez uma visita, né, até a matriz. Tem o vídeo no Instagram do Renato e no da Toledo. Vocês podem encontrar, assistam, que é muito legal. Muito bom. O tour que o Renato fez lá na Toledo do Brasil. É um conteúdo muito bacana. E essa caixinha de perguntas, né, que fez os nossos universos se cruzarem. É mesmo? Exato. Por que aconteceu? Eu fazia os stories, etc, né? A minha empresa, nós não somos credenciados da Toledo, a gente não faz reparo, peça, a gente não vende Toledo, né? A minha empresa não vende nada da Toledo. Você não vende balança? Não vende, mas a parte de sistema, né? Configuração do MGV, a gente sempre fez isso, né? Conectividade com Wi-Fi e tudo, mas reparo, lacre, essas coisas, na minha empresa não é. Mas sempre fui apaixonado pelo produto. E aí, esse cara aqui, o Rafinha, né? Na pandemia, eles viram a necessidade, o Rafinha vai falar melhor do que eu, claro, mas o Rafinha começou, né? Na pandemia, você começou a fazer lives no Instagram da Toledo, não foi isso? Sim, a gente precisava se aproximar dos nossos clientes, porque muitas vezes a gente ia para campo e não estava conseguindo mais ir. Como que a gente vai se aproximar, mostrar todo o know-how da Toledo do Brasil, dos produtos e soluções Prix. E aí foi uma forma, a gente tem que conversar com eles, tá todo mundo em casa, o boom das redes sociais, e aí a gente fez as primeiras lives no Instagram da Toledo do Brasil. Tava o boom das lives, a gente falou, vamos arriscar? Pegamos acho que o primeiro convidado, o Daniel Carione, que foi também o primeiro convidado, não foi por acaso o primeiro convidado do podcast. Que é um cara que manja muito também, assim como o Renatinho, uma voz de peso nesse profissional segmento, e ser humano incrível. E aquilo abriu os olhos, não só nossos, que estavam trabalhando e encabeçando o projeto, mas de todo mundo para ver o que está acontecendo, o que estão falando da gente. A gente era muito passivo nas redes sociais. Como você mesmo falou, a gente tinha um receio como empresa de como se portar. Mas a gente teve que se jogar mesmo. E aí fomos conhecendo pessoas espetaculares, fantásticas. Maravigold, pessoas Maravigold. Exato. E aí eu comecei a olhar, né? Fui seguir a Toledo, já segui a Toledo. E aí comecei a ver as lives, aí brincando, mandando mensagem, aquela coisa toda. E eu falei assim, caramba, não, então eles estão ativos no Instagram, porque eles não eram ativos, né? E aí eu comecei, além de falar do produto quando me perguntava, etc., eu marcava o arroba da Toledo. E aí o Rafinha lá, que gerenciava, né, e tudo mais, começou a ver. Opa, peraí, tem um cara falando aqui. Né? E aí foi o primeiro contato, assim, né? Primeiro, né, parte visual. Igual relacionamento, aquele primeiro momento. E aí foi legal, então a gente já se cruzou ali. Então ele me conhecia já, né? Eu já comecei a acompanhar a Toledo, etc. Só que aí a parte que realmente foi decisora ali foi uma aproximação minha com o Luciano. Da filial no Rio de Janeiro. Luciano Constantino, nosso supervisor da filial Rio e ESA também, né? Filial Rio e Espírito Santo. Luciano, precisamos ter você aqui também em algum momento, hein, Luciano? Cara de um conhecimento, assim, animal demais. E ele fez essa ponte entre a gente, né? Ele que conectou mais, assim, o Renato Furtado a vocês, levando veracidade, a gente se encontrou e tal, levando oportunidades também, né? E aí foi essa conexão. Mas falando sobre balança não foi feita só para pesar, o que me apaixonou é porque muita gente não sabe que os produtos da Toledo, que não é só equipamento, é tecnologia, e a gente vai falar sobre isso, que as funcionalidades que ajudam na gestão, no processo e na prevenção de perdas. E a gente vai citar uns aqui. A gente pode citar? Por favor. Deve? Pode entregar ouro? Por isso que a gente trouxe Vamos entregar ouro aqui, pra galera? Pô. Por favor. Um negócio que eu fico assim, eu fiquei maravilhado, que é uma dor que é do crescimento, né? Muitas das vezes a gente só vai conseguir
ganharam algum conhecimento na jornada e apanhando, né? E outras a gente consegue encurtar, né? E a internet fez isso, né? Sim. Deu esse prazer pra gente em conseguir encurtar a jornada do conhecimento, pesquisando, cursos, etc. Nos ajudou a performar mais. E o que eu entendi mentorando, fazendo mentorias no Brasil inteiro, com os clientes, etc., é que eles não sabem nem a dor que eles têm. E uma das dores que tem é na parte do açougue. Açougue? É açougue. Cara, o açougue é o maior valor agregado que tem no setor do supermercado. Ele pode tanto subir a pipa do supermercado, quanto ele pode quebrar o mercado. O valor agregado é muito alto do supermercado. Então o hortifruti ele tem... O açougue ele tem esse poderio dentro. Se você não trabalhar bem, ele te quebra. Pô, Sim. caramba, Completamente. nunca tinha parado pra pensar nisso, que o açougue ele tem esse tamanho, né? Tem. Quem trabalha com açougue sabe o que eu tô falando. Qual é a dor, né? Quando eu falo que o supermercadista ele já pode estar tomando prejuízo antes do produto chegar. Porque é o frigorífico que manda menos, que é o cara que está entregando, que ele pode burlar o processo, que aí é onde entra as balanças. Sim. De tendal, balança de conferência, o cara tem que seguir, tará. Ah, mas qual é o processo em cima disso, né? Que o cara pode pegar, sabe que já vi muito, não tem as gancheiras da carne? Sim. O cara bota no bolso a gancheira daquela para dar o peso e ele tira a carne. Ele sobe na balança? Sim. Nas balanças para conferência, né? Ali. Ele sobe na balança, mas com o peso que ele tirou da carne. Caramba. E aí, por isso que dá o mais ideal... peso. Exato, por isso que o ideal é o quê? Balança de tendal. Sim. Que ele é obrigado a jogar a carne lá em cima para pesar. Sim. Ele não faz um peso extra, não tem que tirar tara. E aí, quando eu comecei a entender isso, que eu fui me apaixonando. Eu falei, pô, não, beleza. Balança de caixaria é uma, balança para pesar açougue, carne é outra. Aí eu comecei a me apaixonar pelo produto e entendendo. Mas uma das dores, por exemplo, que a gente vai falar aqui, que vocês já falam isso há muito tempo, vocês têm isso nas feiras de vocês. Vocês não escondem isso dos clientes finais. Vocês não escondem. Que é por exemplo, o operador. Código de operador. Isso é fantástico. Que é toda compra que eu faço, eu tenho que colocar... eu como operador, né? Toda venda ali, todo produto que eu boto na balança, antes eu tenho que colocar um código. Que é de 3 dígitos. 3 dígitos. 1, 2, 3. Eu boto lá. A etiquetinha sai o meu nome. Ou ela pode sair o meu nome, ou pode sair o meu código, né? Que é referente ao meu nome. O Renato é 1, Caio é o 2 e o Rafinha é o 3. Né? Então vai sair na etiqueta aquilo ali. Isso inibe o erro operacional do açougueiro. Então, porque a gente às vezes fala muito de fraude, né? Pô, tem muita fraude, mas às vezes não é nem fraude, às vezes é erro mesmo, né? Erro humano. Tem um caso, erro humano, às vezes vamos fazer uma falha de treinamento, em que processos são, as balanças são, tem teclas rápidas, vamos dizer assim, pô, eu já soube de um erro, não foi má fé, a gente não pode acusar, mas falha de treinamento que... Toda peça de carne ele achava que era o botão 3, por exemplo. Então, vai pesar uma picanha? 3. É carne. Vou pesar uma maminha? 3. É carne, né? É carne. Então, deu uma quebra num mês que eles foram levantar um supermercado X, que falou, pô, não é possível, não tá batendo. E agora, é aquilo que você falou. Poderia ser algo bem mais sério. E o Renato falou um negócio, agora falou, pô, o açougue pode tanto levantar quanto quebrar. Imagina um mês de um açougue de um supermercado pesando picanha pelo preço do acém. Bom, isso, gente. Vamos aqui embaixo, você vai ler aqui, ó, na descrição do vídeo vai ter os contatos do Renatinho, as redes sociais dele, pra você seguir. Então sigam o Renato Furtado nas redes sociais, sigam a Toledo do Brasil nas redes sociais. Exatamente. Né, sim. E se você chegou até aqui, comenta, ó, supermercadista, quem não é do ramo do varejo, só curtiu, ó. Qual que vai ser a palavra? Tô pensando aqui, não, vamos ser mais simples, assim. Põe hashtag Pix é Maravigold. Pix é Maravigold. E também, quem achar a foto do Renato na Malhação, manda pra gente também. Pô, essa daí até eu quero. Da Malhação? Até eu quero. Perfeito. Até eu quero. Mas é isso então, pessoal. Novamente, muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tamo junto, tio. Vamos falar na calda desse cometa. Valeu. Bora.
Valeu!